Iniciamos o programa deste sábado com uma boa notícia para os educadores brasileiros. Pesquisa realizada pelo grupo alemão GfK sobre a credibilidade de 20 categorias profissionais e instituições de diversos países, incluindo o Brasil, apontou a profissão de professor como a terceira mais confiável, atrás apenas dos bombeiros e carteiros. Embora a pesquisa não tenha valor científico, visto que a metodologia empregada não foi conhecida, na opinião da APOESP, ela tem um valor significativo e poderia ser levada em consideração pelas autoridades para que mudassem seu discurso de desqualificação e desvalorização da profissão. Eu acho que a sociedade entende realmente que os professores não são valorizados, né? Porque eu acho que os professores terminam sabendo e sentindo isso, não é? Agora, e por que isso acontece? Porque nós temos um problema sério ainda em relação à valorização dos nossos profissionais. Nós temos um problema em relação à formação, tanto a formação inicial como a formação continuada, e nós temos um problema em relação ao salário e à carreira, por exemplo. Carreira e salário. Você sabia que o professor da Rede Estadual de Ensino de São Paulo paga sua formação e atualização profissional com recursos do próprio bolso? Eu não sei se a profissão dos professores aqui entre nós já teve um momento áureo. Eu acho que ela teve momentos menos difíceis do que a gente vive hoje. A questão que se apresenta é saber qual é a melhor política de formação para os professores. Para a APOESP, esta política é aquela que assegure ao professor uma jornada de trabalho que permita a implementação da formação continuada no próprio local de trabalho. Um curso aqui, um curso ali, outro curso ali, outro curso acolá, né? E soluçando, nós vamos fazendo cursos e pensamos que estamos fazendo educação continuada. Quando a educação continuada, para mim, é a possibilidade que os educadores de uma escola têm, coletivamente, de refletir sobre a prática que eles fazem. E o Estado deveria dar condições para que isso ocorra. Eu acho que a profissão de professor, ela tem todas as condições de ser atraente. Primeiro porque é uma profissão muito bonita, né? É muito forte pela beleza que é você ser professor, ou seja, você abrir mentes, vamos dizer assim, ajudar nos caminhos de uma pessoa, do cidadão, isso é muito bonito. Agora, eu acho que ela precisa ser valorizada, porque se ela for valorizada, tanto o 1 milhão de professores, vamos dizer assim, que você tem no Brasil, ficam dignamente satisfeitos, né, se sentem satisfeitos, como outros milhares de jovens que hoje têm a oportunidade de ser professor vão ser com mais satisfação, com mais alegria. Você sabia que os professores têm jornadas estafantes? Em várias escolas, e alguns são responsáveis por até 600 alunos, dependendo da disciplina que ministram? Eu tenho aula com 45 a 50 alunos, adolescentes de 16 a 18 anos. Jornadas estafantes e salas superlotadas estão entre as principais causas de adoecimento dos professores. Essa questão do adoecimento dos professores, dos profissionais de educação, é algo presente. É tão presente que governos como os governos do Estado de São Paulo responde o adoecimento com lei para dizer não pode faltar e só pode ficar doente 6 vezes por ano. E não vai na raiz do problema, que é a questão do investimento no financiamento da educação, que desborde as salas de aula superlotadas, que, enfim, a jornada do professor ela não seja triplicada e seu salário seja valorizado, para que ele não tenha que dar aulas em 1, 2 e até 3 vezes.
Porque essa é a realidade dos professores no estado de São Paulo. Nunca foi tão urgente discutir as condições de trabalho e a saúde desse profissional. Faz 8 anos que eu dou aula e eu tenho começado a sentir o peso da profissão. Eu tenho tido problema de rouquidão, eu tenho uma coceira incrível na minha garganta ao anoitecer. Às vezes minha voz falha num tom mais elevado. Se a gente pergunta para um não professor, você já ficou rouco? Você já teve rouquidão? Ele diz, já. Mas essa rouquidão foi associada com o seu uso da voz do trabalho? Muitos disseram que não. Estava rouco porque estava gripado, porque falei muito em alguma situação. Para os professores, não. Eles disseram, não, eu fiquei rouco, eu estou rouco porque eu uso a voz no trabalho, porque eu usei a voz no trabalho. Quando a gente pergunta para esse grupo estudado, tanto de professores quanto não professores, se eles acham que no futuro eles podem não ter mais voz, eles talvez tenham que mudar de profissão, porque a voz não vai mais dar conta do trabalho, a gente tem mais de 15% dos professores dizendo que sim, que talvez eles tenham que mudar de profissão por não terem mais voz. Quando a gente pergunta para os não professores, a gente tem um número muito pequeno dizendo que sim. Então, imagina o quanto desgastante é para um professor que estuda a vida inteira e que se prepara e que gosta de dar aula, achar que pode ser que mais para frente o principal instrumento de trabalho lhe falte e ele tenha que mudar de ocupação. O que deixa a gente com estresse, depressão, é você querer fazer e não conseguir. Você se sentir derrotada, incapaz. Você é incapaz hoje, incapaz amanhã, incapaz depois de amanhã. E isso dá a sensação de derrota. A minha angústia em sala de aula é a situação de derrota. A gente sabe das dificuldades que é ser professor, tá certo? Não só na rede pública, mas também na rede privada aqui no estado de São Paulo. E das dificuldades que se tem e das situações que são colocadas, da precariedade do trabalho que são colocadas. Não há um país que tenha trilhado um processo de desenvolvimento significativo em termos econômicos, sociais, sem ter feito uma verdadeira revolução educacional, sem ter feito um investimento maciço em educação. Isso passa obrigatoriamente pela melhoria das condições de vida e de trabalho dos professores, porque sem condições de trabalho decentes para os professores, não há, evidentemente, possibilidade de um processo de aprendizado minimamente decente também. Não basta que o governo crie, exames, que serão feitos nos profissionais. Há necessidade, primeiro, da melhoria das condições de trabalho. Essas condições, na verdade, é que provocam esses problemas, salas superlotadas, por exemplo, a falta da própria infraestrutura, não só física, mas também em relação à falta de recursos humanos para que os profissionais da educação possam desenvolver bem o seu trabalho. E outra questão, que não chega a ser um problema, faz parte da própria profissão, que é esse contato constante com o ser humano, o tempo todo trabalhando com os seres humanos. Isso ao longo do tempo, sem as condições necessárias, que nós não temos, acaba provocando agravos seríssimos de saúde. A nossa pesquisa mostrou um alto índice de depressão entre os professores. Então, há necessidade, sim, da primeira, melhoria das condições de trabalho. Segundo, um processo de prevenção da saúde dos nossos professores e profissionais da educação. Durante a realização dos encontros preparatórios ao Congresso Estadual, a APOESP realizará pesquisa sobre as condições de trabalho dos professores. Os resultados serão divulgados durante o 23º Congresso Estadual, marcado para acontecer entre 1 e 3 de dezembro, na cidade de Serra Negra. Essa categoria é uma categoria que, de fato, prima pela profissão que tem e vai precisar de muito apoio, porque a escola pública ela só vai avançar quando o professor, de fato, for reconhecido da forma como ele tem que ser reconhecido. O mais importante, profissional. Essa é a questão central, porque é este profissional, o professor, que forma as outras categorias, vai formar os outros trabalhadores.